E aí, my people, tudo beleza? Sejam bem-vindos ao Termovader, o programa gravado aqui pela TV UFES. E eu, Darth Vader, estarei ensinando para vocês um pouquinho de termodinâmica. Fiquem ligados na aula de hoje. Essa é a nossa primeira videoaula de termodinâmica. E o objetivo dessas aulas é tornar você um poderoso Jedi. Mas para isso, dominar a força você deve. E ao longo do caminho, essa força irá se manifestar sob diferentes formas de energia. Uma vez que você dominar a força, o equilíbrio termodinâmico alcançado será. Mas tome muito cuidado com o lado negro, pois ele deve ser evitado. Mas para isso, eu irei ensinar a vocês como dominar essa força. E para isso, nós teremos hoje a nossa primeira lição, que aprender vocês devem. E a nossa primeira lição hoje está relacionada a alguns conceitos básicos que eu preciso mostrar para vocês. Nessa videoaula serão apresentados apenas dois conceitos básicos. É muito comum nos livros de termodinâmica eles possuírem capítulos introdutórios com alguns ou vários conceitos básicos. Estes conceitos básicos serão apresentados a vocês nas demais videoaulas. Na de hoje, nós irei apresentar a vocês apenas dois conceitos. Um está relacionado a uma coisinha chamada sistema, que é uma região do meu espaço que eu vou utilizar para fazer as análises dos nossos processos, dos nossos problemas, certo? Esses sistemas, eles podem ser classificados como um sistema aberto ou um sistema fechado. Sistema aberto é aquele tipo de sistema que a massa irá cruzar as fronteiras, ou seja, massa pode entrar, massa pode sair do seu sistema. Já um sistema fechado é aquele tipo de sistema que a massa não cruza as fronteiras, a massa é constante o tempo todo, ela nem entra e nem sai. Tome muito cuidado, porque é muito comum as pessoas às vezes confundirem sistema aberto e sistema fechado com algo ligado à energia, algo ligado à perda de calor, por exemplo, ou troca de calor, e é apenas relacionado com massa. Uma vez definido esse meu sistema aberto e fechado, vamos falar de outro aspecto, outro conceito básico, que se refere às propriedades do meu sistema. Que propriedades são essas? Essas propriedades podem ser classificadas como propriedades intensivas, propriedades extensivas. As propriedades extensivas, pelo próprio nome a gente já tem uma compreensão. Ela se refere à extensão do meu problema, como por exemplo, volume, massa. Ela se refere ao tamanho, ok? Já as propriedades intensivas são propriedades que não dependem da massa. Por exemplo, densidade, volume específico, pressão, temperatura. Por exemplo, se eu pegar esta sala aqui e dividir ela ao meio, metade da sala vai ficar com metade da massa de um lado, metade da massa do outro lado. Uma propriedade extensiva. O mesmo vai acontecer para o volume. Agora, a pressão e a temperatura não será dividida ao meio. A pressão continuará sendo a mesma de um lado e do outro, assim como a densidade, assim como a massa específica, porque são propriedades que não dependem da massa. Além disso, é muito importante também entender o que é uma propriedade específica. Uma propriedade específica nada mais é do que uma propriedade extensiva dividida pela massa. Por exemplo, o volume de ar presente nesta sala, ao ser dividido pela massa do ar presente nesta sala, ele se torna um volume específico. Ou seja, quando eu tenho uma propriedade extensiva e divido ela pela massa, eu tenho agora uma propriedade específica, ou seja, eu tornei algo extensivo em algo que não depende mais da massa. Pois não, diga qual é a sua dúvida. Olá, Vader! E a energia, ela é uma propriedade intensiva ou é extensiva? Ok, vamos lá. O que você quer saber é se a energia ela pode ser uma propriedade extensiva ou intensiva. Bom, ela pode ser os dois. Eu vou dar um simples exemplo para você. Digamos que você vai fazer um belo de churrasquinho, onde você vai assar uma bela peça de costela. Aí você fez os seus inúmeros cálculos e verificou que era necessário cerca de, vou chutar um valor aqui, cerca de, por exemplo, 200 kJ de energia para aquecer, assar essa costela. Beleza. Só como você vai fazer um churrasco, você precisa do quê? Você precisa de um carvãozinho para acender o fogo e uma determinada quantidade de carvão.
Qual a quantidade de carvão que você vai utilizar? Bom, ao comprar o saco de carvão, digamos que é claro que isso não vai existir, mas ao comprar o seu saco de carvão lá na quitanda, vai ter lá escrito poder calorífico do carvão. Vai dizer X kJ por quilograma. Digamos que lá diga, este carvão libera 20 kJ de energia por quilograma. O que você vai fazer? Se você precisa de 200 kJ de energia para assar a sua costela, você vai pegar quantos quilos de carvão? 10 kg de carvão. Por quê? Ao olhar para a energia na forma específica, que era aquele poder calorífico lá no saquinho de carvão, dizendo que ele libera tanto de energia por massa, você agora calculou a massa total que o sistema precisava para dar o que? 200 kJ. Então, energia pode ser expressa tanto na forma extensiva quanto na forma intensiva ou específica. Depende muito de como será abordado no problema, ok? Agora que a gente já aprendeu um pouco melhor sobre esses conceitos básicos, o que são sistemas, o que são essas propriedades intensivas e extensivas, vamos agora adentrar nesse mundo da força. Vamos agora entender essas várias formas de energia. As formas de energia que eu irei abordar aqui são formas de energia do ponto de vista macroscópico. São formas de energia como, por exemplo, conhecidas como energia cinética, energia potencial, energia de pressão, energia mecânica, energia magnética. Eu irei abordar algumas conhecidas, não todas, ok? Não iremos trabalhar aqui nessa termodinâmica com energias do ponto de vista microscópico, ok? As formas de energia que eu vou apresentar para vocês hoje são algumas conhecidas da gente, desde o nosso segundo grau, como por exemplo, energia cinética, que está relacionado à energia de um corpo em movimento. Ao observarmos a fórmula da energia cinética, é possível verificar que nada mais é do que massa, velocidade ao quadrado por 2, tudo ok. Fazendo uma análise dimensional do processo, da equação, desculpe, a gente vai ter o que aqui? Quilograma no sistema internacional, é claro, quilograma, velocidade ao quadrado, ou seja, metro quadrado por segundo ao quadrado. Quando a gente abre essa fórmula aqui, essas unidades, certo? A gente verifica que tem quilograma, metro por segundo ao quadrado, que é Newton. Logo, isso aqui vai dar Newton vezes metro. Newton vezes metro é Joule, unidade de energia, condizente com a nossa definição, são as formas de energia aqui. Um outro tipo de energia, também muito conhecido, se refere à energia potencial. Energia potencial, a clássica queda livre. Ou vá para uma usina hidrelétrica e você vai ver como a energia é gerada lá, devido àquela diferença de altura da represa, da água lá no alto ao passar pela turbina. E é uma fórmula simples, nada mais é do que massa, gravidade vezes altura, e a unidade vai dar em Joule. O mesmo e semelhante acontece com energia de pressão. Energia de pressão está relacionada ao escoamento. Para um fluido escoar, é necessário que haja diferença de pressão, perda de carga. Logo, essa energia de pressão ela é expressa como massa, pressão por volume específico, pressão por densidade, ou massa vezes pressão vezes volume específico. Por quê? Volume específico é o inverso de densidade. E aí, ao olharmos as unidades, a gente verifica que nós temos massa, pressão, unidade, certo? A unidade de densidade, quilograma por metro cúbico. As massas serão cortadas, quilograma por quilograma, e fica o quê? Unidade de pressão e volume, ou seja, Pascal, metro cúbico no SI. Uma dica para vocês, unidade de pressão vezes unidade de volume sempre vai dar unidade de energia, Joule. E aí o que mais chama atenção, que vocês têm que prestar atenção nessas três energias apresentadas aqui, é que todas estão no formato extensivo, certo? Por que estão no formato extensivo? Olha que elas estão levando em conta a massa. A massa está dando toda a totalidade dessa energia. Mas você pode transformar essas energias em energias específicas. Como? Dividindo essas energias pela massa, que é o que a gente vai fazer aqui. Ao dividir a energia cinética específica pela massa, nós vamos ter o que? Ao dividir a energia cinética extensiva pela massa, nós vamos ter o que? A energia cinética específica, que vai dar unidade de energia por massa, como mostra a equação a seguir. O mesmo acontece com a energia potencial específica, que
que nós iremos dividir a energia potencial extensiva por massa, dando unidade de energia por massa, é claro, e o mesmo acontece para a unidade de energia, o mesmo acontece para a energia de pressão específica, ao dividirmos o que? A energia de pressão na forma extensiva pelo que? Pela massa. É possível verificar que todos vão dar o que? Unidade de energia por massa. Logo, todos vão estar na forma específica ou forma intensiva. Há um outro tipo de energia que nós iremos utilizar bastante. E esse tipo de energia, ou essa energia, ela vai ser quem vai englobar todo o nível microscópico, que é a chamada energia interna. Essa energia interna irá englobar quem? Energias de rotação, energia de vibração das moléculas, e nós iremos simplesmente chamar de energia interna. Nós não iremos trabalhar ao ponto de vista microscópico. Essa energia interna pode ser expressa como, na forma extensiva, massa vezes energia interna específica, vai dar uma unidade extensiva, ou eu posso expressar ela na forma específica como energia interna específica nada mais é do que energia interna extensiva pela massa. Tudo ok? Bom, pessoal, vamos falar agora um pouco sobre energia mecânica, certo? Energia mecânica nada mais é do que a transformação direta e completa de determinados tipos de energia em um trabalho mecânico, certo? Por exemplo, energia térmica, vamos deixar muito bem claro, energia térmica não pode ser convertida diretamente em trabalho. Essa parte de converter energia térmica diretamente em trabalho, de converter em trabalho, nós iremos aprender na videoaula de segunda lei. Mas as demais energias, como por exemplo, energia cinética, energia potencial, energia de pressão, elas podem ser convertidas diretamente em trabalho. E um exemplo clássico disso é uma usina hidrelétrica, quando você tem uma queda d'água, onde aquele fluido está escoando por uma tubulação e fazendo com que, ao passar pela turbina, ela gere trabalho de eixo e com isso gera eletricidade, ok? Então, a energia mecânica ela pode ser representada por uma contribuição de algumas energias, como a gente pode observar aí. Ela pode ser representada como uma contribuição de quem? Da energia cinética, da energia potencial e da energia de pressão. Ela está sendo representada nessa fórmula aí, na unidade do tipo extensiva, mas eu posso representar ela no formato específico, ou seja, dividir pela massa, ok? Teria uma unidade na forma extensiva, ou eu posso expressar essa quantidade de energia por tempo, que nada mais é do que a vazão mássica vezes energia específica. Tudo ok até agora? Então vamos lá. Mas quando eu falo em energia mecânica, e principalmente energia na termodinâmica, a termodinâmica ela não trabalha com os valores absolutos, ela trabalha com as variações. Então é importante eu entender como ocorrem essas variações. Por exemplo, as variações de energia mecânica nas suas diferentes unidades estão mostradas aí. E é importante a gente verificar o seguinte, esse símbolozinho aparentemente besta, esse delta representa o que para a gente? A nossa variação. E essa variação nada mais é do que o estado final menos o estado inicial, certo? Então o que a gente pode verificar aí é que a variação de energia mecânica pode ser uma contribuição da energia cinética potencial e de pressão no estado final menos a energia cinética potencial e de pressão no estado inicial. Nem sempre seremos obrigados em alguns problemas considerar os três, vai depender muito de cada caso. Então, quando a gente fala de energia mecânica, a gente tem dois exemplos clássicos na termodinâmica ou na engenharia de uma maneira geral. Esses exemplos são a bomba e a turbina. Uma bomba, por exemplo, é um dispositivo que consome trabalho. Uma turbina é um dispositivo que produz trabalho. Vamos entender o que elas fazem com esse fluido. Antes de entender isso, a gente tem que lembrar que a transferência de energia ocorre de forma natural da região de maior potencial para a região de menor potencial, de forma natural. O inverso só vai ocorrer se eu fizer uma ação nesse meio. Então é muito comum eu ter na represa de uma usina hidrelétrica a água lá no alto. Ela vai estar numa região de alto potencial, certo? Vai estar numa altura maior. Quando eu abrir a comporta, ela vai passar pela turbina, vai movimentar aquela turbina e vai gerar energia. Quem gera energia? A turbina. A turbina gera energia, mas o fluido perde energia, porque ele sai lá embaixo com menor energia.
Logo, a variação de energia mecânica do fluido ao passar por uma turbina ela é negativa, porque ao final do processo eu chego com menor energia. Já numa bomba, eu não consigo bombear um fluido daqui lá para cima de forma natural, simplesmente botar uma tubulação, abrir a válvula, o fluido não vai subir, certo? O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que conferir energia para esse fluido subir. Como é que eu faço isso? Por meio de uma bomba. A bomba vai adicionar energia mecânica ao fluido para que ele suba. Ou seja, esses dois dispositivos na termodinâmica, na engenharia de maneira geral, são dispositivos clássicos. Uma bomba produz trabalho extraindo energia do fluido. Peço desculpa. Uma turbina produz trabalho extraindo energia do fluido. Agora, uma bomba consome trabalho para conferir energia ao fluido. Tudo ok, pessoal? Vamos agora falar um pouco sobre calor e trabalho. Bom, pessoal, vamos falar agora um pouco sobre calor e trabalho, tá? Mas antes de definirmos o que é trabalho e falarmos de calor, é necessário adotarmos uma convenção para o calor e para o trabalho. Existem duas convenções utilizadas na termodinâmica. Qual que eu devo usar ou qual aqui você deve usar? A que você quiser e ponto final. Se um determinado livro usa uma determinada convenção, outro livro usa outra convenção. Como eu disse a vocês, eu vou ensinar vocês a se tornarem grandes Jedi. Logo, você pode usar qualquer uma dessas convenções. E o que importa é que elas devem convergir, e ponto final. Mas de uma maneira geral, essa convenção ela vai ser feita em cima de um sistema, essa notação. Essa convenção ela pode ser feita, essa convenção nada mais é do que ou a convenção de sinais, os livros clássicos da termodinâmica, positivo e negativo, ou a convenção de entrada e saída. As duas vão dar no mesmo, certo? Sabendo usar, é claro. A notação de entrada e saída é óbvia. O que entra no sistema é a entrada, o que sai do sistema é a saída. Simples. Em paralelo com a notação de sinais, o que entra no sistema será algo positivo, porque ele vem para ser adicionado. O que sai do sistema será algo negativo, porque o sistema está perdendo algo, certo? Mais na frente, quando terminar a explicação de trabalho, certo? Iremos ver como convergir essas duas notações, de sinal e a de entrada e saída. E vocês vão ver que tanto faz usar uma ou outra, ok? Vamos lá. Vamos falar sobre trabalho. O que seria trabalho? Trabalho é uma força que atua ao longo do deslocamento, certo? E na termodinâmica é muito comum a gente usar trabalho de expansão e compressão, como vocês podem ver nesse arranjo cilindro-pistão aí. Nesse arranjo cilindro-pistão, o pistão, que é essa parte branca, se eu quiser empurrar esse pistão, fazer uma força para empurrar e diminuir o volume dele, repare que eu vou aplicar uma determinada força em cima de uma área, certo? O que eu posso fazer? Se eu conseguir comprimir esse meu material, ou comprimir esse fluido, ou seja, se eu conseguir empurrar todo esse pistão, ou parte desse pistão para baixo, eu vou aplicar uma força sobre uma determinada área, atuando ao longo do deslocamento, certo? Logo, essa relação de força e área, elas estão relacionadas totalmente com pressão. Pressão nada mais é do que força sobre área. E força nada mais é do que pressão vezes área, um simples rearranjo. Quando a gente volta para a definição de trabalho, trabalho nada mais é do que uma força que atua ao longo do deslocamento. Força vezes deslocamento. A gente já viu que força é o que? Pressão vezes área. Logo, o trabalho passa a ser o que? Trabalho, ou variação de trabalho, é igual pressão vezes área vezes o deslocamento. Mas vamos lá. A área que eu estou é a área do pistão, ou a área da base deste cilindro, certo? E o deslocamento que está ocorrendo está sendo na altura desse cilindro. Qual que é o volume de um cilindro? A área da base vezes a altura. Foi justamente o que aconteceu. A área da base está constante e deslocamos apenas a posição do pistão. Ele se movimentou para baixo, ou seja, uma força atuou ao longo do deslocamento, só que a área estava constante. A área da base vezes a altura de um cilindro me dá o que? Volume. Então essa variação de trabalho eu posso representar como pressão, variação de volume. Ou simplesmente trabalho, a integral PDV,
que vai de um volume inicial até um volume final, ok? Meu jovem aprendiz, quando é que ocorre uma compressão ou uma expansão? Oi? Essa é muito fácil. A compressão, ela vai ocorrer quando a pressão aumentar. E se a pressão diminuir, é expansão. Na moral, não tem outra mais difícil não, Lord Vader. Compressão e expansão não tem nada a ver com o que você disse. Compressão e expansão estão relacionados apenas com a variação de volume. Só e somente isso. Quando ocorre uma compressão? Quando a variação de volume é negativa. Quando ocorre uma expansão? Quando a variação de volume ela é positiva. Ou seja, quando o volume diminui, eu tenho uma compressão. Quando o volume aumenta, eu tenho uma expansão. Certo? Observe esses dois cilindros pistões aí, certo? Que vão sofrer aí uma compressão e uma expansão. Veja, nesse primeiro caso aí você vai ver uma compressão, onde você verifica que a variação de volume ela é negativa, e no outro, ou uma expansão, onde a variação de volume ela é positiva. Nestes dois sistemas você pode perceber o seguinte, a gente vai trabalhar agora com a notação de entrada e saída. Na compressão, o volume diminuiu, houve um trabalho entrando no meu sistema. Na expansão, o volume aumentou, houve um trabalho saindo do meu sistema. Para ficar algo mais simples, desenha um círculozinho ao redor do seu sistema e verifica como é que estão se manifestando essas forças, se elas estão saindo ou entrando do seu sistema. Aqui fica claro ao observar que na compressão o trabalho entra, na expansão o trabalho sai. Beleza. Vamos tentar agora fazer essa analogia com a definição clássica dos sinais, com a notação clássica dos sinais. Para isso iremos precisar da fórmula de trabalho, que a gente acabou de deduzir recentemente, onde a gente verifica que trabalho é integral PDV. A gente tem que ver que essas duas notações de sinal e entrada e saída, elas devem convergir, certo? Mas quando eu uso essa fórmula de trabalho igual a integral PDV, eu verifico que o trabalho de compressão dá negativo. Não pode, o trabalho de compressão não pode ser negativo, porque é um trabalho que está entrando no sistema, ele tem que ser positivo. Vamos fazer a conta para o trabalho de expansão. Eu verifico que o trabalho de expansão ele dá positivo, também não pode, porque o trabalho de expansão é algo que está saindo do meu sistema. Então tem algo errado nessa notação. A notação de entrada e saída está correta, certo? O que está de errado aí é essa fórmula trabalho igual a integral PDV. A fórmula tradicional que a termodinâmica usa, daqui a pouco eu vou explicar o porquê, é trabalho igual menos a integral PDV. Quando eu uso trabalho igual menos essa integral PDV de um volume inicial até um volume final, o que eu verifico aí? Que agora o trabalho de compressão ele é positivo. Ao analisar a matemática, a gente verifica que essa variação de volume negativa com o sinal de menos da integral PDV vai dar um trabalho positivo na compressão. Quando eu vou para o trabalho de expansão, a variação de volume positivo com o sinal de menos da integral PDV, ele vai dar um sinal de menos. Logo, dará um trabalho menor do que zero. E está totalmente coerente. Trabalho que entra será positivo, trabalho que sai será negativo, certo? Agora vamos entender o fenômeno físico. Por que esse menos está aí na frente dessa integral PDV? Esse menos está aí na frente para dizer o seguinte, se eu estou indo contra ou no mesmo sentido da força externa. Por exemplo, numa compressão, a força resultante para empurrar aquele pistão e comprimir, ele está no mesmo sentido da força externa. Logo, ele tem que ser positivo e está sendo coerente. Numa expansão, a força resultante ela é maior que a força externa e é contrária à força externa, desculpa, ela é contrária à força externa. Se ela é contrária à força externa, o que vai acontecer? Esse daí tem que ser negativo. Então, numa anotação de sinal, o trabalho que entra, o trabalho de compressão, ele está sendo positivo, como estamos vendo aí, e o trabalho de expansão, ele está sendo negativo. Mas a fórmula correta que devemos utilizar para trabalho é menos a integral PDV, de um volume inicial até um volume final. Lembrando que trabalho é uma manifestação de energia, logo, ele vai apresentar algumas unidades semelhantes que a gente já viu. Trabalho pode ser representado na forma extensiva, no sistema internacional, pode ser representado na forma específica, energia por massa, ou pode ser representado também em energia por tempo,
ou também se chamar de potência, tudo ok? Então vamos lá. Vamos verificar o seguinte, agora como ocorre essa convergência da notação de sinais para a notação de entrada e saída. E essa formulazinha que acabou de aparecer na tela aí é uma coisinha bem clássica. Trabalho é igual ao trabalho que entra menos o trabalho que sai. Vamos ver como essas notações conversam entre si. Para isso a gente vai ver essa tabelinha aí onde a gente tem trabalho, sinais, entrada e saída. Quando eu tenho um trabalho de compressão, o trabalho que entra, ele é positivo. Ele deve ser positivo. E a forma como eu vou calcular esse trabalho que entra, pela equação clássica. Trabalho igual menos a integral PDV, de um volume inicial até um volume final. Se eu for agora trabalhar com a notação de entrada e saída, eu vou ver que trabalho que entra, esse meu WE, nada mais é do que vai ser a forma, esse trabalho de entrada menos a integral PDV, porque eu tenho que garantir que o trabalho de entrada seja positivo. Na notação de entrada e saída, o trabalho de entrada, o termo de entrada e o termo de saída, o tempo todo eles devem ser positivos. Agora, quando eu tenho uma expansão na notação de sinais, esse trabalho deve ser negativo. E ainda continuo usando a mesma fórmula, trabalho menos a integral PDV, de um volume inicial até um volume final. Agora, quando eu vou calcular, vou adotar o trabalho que sai, que é a notação de entrada e saída, esse trabalho que sai, assim como o trabalho que entra, eles devem ser positivos. Logo a fórmula mudou. Trabalho que sai vai ser o quê? A integral PDV de um volume inicial até um volume final. Tá, mas professor, onde é que vai aparecer o menos nesse caso aí? Verifiquem a fórmula a seguir, como a gente está a fórmula aí em cima. Onde a gente tem trabalho é igual trabalho que entra menos trabalho que sai. Esse menos é quem dará todo o sentido, é quem dará o sinal. Se eu tiver um sistema onde só realiza a compressão, o trabalho será igual ao trabalho que entra. Se eu tiver um sistema onde só realiza expansão, o trabalho será igual menos o trabalho que sai. Logo ficará negativo, ok? Bom pessoal, a gente acabou de falar sobre trabalho, vamos falar um pouquinho sobre calor. O que será apresentado aqui sobre calor são coisinhas bem básicas, certo? A parte de calor propriamente dito, como ocorrem os mecanismos de transferência de calor, aí vocês vão ver na disciplina de transferência de calor. Mas calor de uma maneira geral, assim como o trabalho, que são manifestações de energias que ocorrem por meio de fronteiras, vão ter as mesmas unidades, eu posso representar no sistema internacional na forma extensiva, na forma específica ou energia por tempo, que quando a gente usa isso aplicada ao calor, será chamado de taxa, certo? Um sistema está recebendo ou perdendo uma determinada taxa de calor, ok? O mesmo vai acontecer aqui nessa notação de sinais, ele é bem mais simples do que o trabalho, certo? Calor que entra, ele vai ser positivo, calor que sai, ele é negativo, certo? No paralelo com a notação de sinais. Por isso que eu vou ter essa fórmula aqui, calor é igual ao calor que entra menos calor que sai. Na notação de sinais comparado com entrada e saída, um calor recebido pelo sistema, certo? Ou seja, algo que está sendo adicionado ao sistema, ele é positivo. Logo, na notação de entrada e saída, ele é o calor que entra. Já um calor rejeitado pelo sistema é algo que está sendo perdido. Na notação de sinais, ele é negativo. E na notação de entrada e saída, ele continua positivo, só que com a simbologia QS. Novamente, o que vai dar o sinal para ele? O que vai dar essa convergência da notação de entrada e saída com a notação de sinais? Porque eu tenho calor é igual ao calor que entra menos calor que sai. Se o meu sistema possui apenas calor entrando, calor que entra vai ficar positivo. Se o meu sistema possui apenas perda de calor, calor sendo rejeitado, o meu calor vai ser igual menos o calor que sai. Aí aparece sinal. Outra coisa muito importante que vocês precisam aprender é o conceito de processo adiabático, certo? Esse conceito de processo adiabático não tem nada a ver com o Satanás, não tem nada a ver com o capeta, nenhuma, certo? A palavra adiabático, ela vem do, eu acho que é latim ou grego, também eu não sei. Vem da palavra adiabatos, que quer dizer algo intransponível, certo? O que ele quer dizer com isso? É um processo que não ocorre transferência de calor de um corpo para o outro. Então, um processo adiabático é quando a variação de calor é zero, por exemplo.
Eu não vou transferir calor de um corpo para o outro. Eu posso ter, por exemplo, dois corpos, um do lado do outro, na mesma temperatura. Não ocorrerá transferência de calor, certo? Tá? Ou eu posso, por exemplo, a famosa garrafa térmica, é como se fosse um corpo adiabático. Boto lá meu cafezinho quente, boto lá minha água gelada e teoricamente não vai trocar calor com o ambiente. Tudo ok? Vamos lá voltar um pouquinho sobre trabalho. Isso será importante também para calor. Por quê? Eu vou usar esse exemplo de trabalho para mostrar que trabalho e calor não são funções de estado. O que seriam funções de estado? São funções que dependem apenas do estado final e inicial, que são as propriedades. Por exemplo, volume, massa. Se eu quiser saber a variação de volume de um sistema, basta saber o volume final e inicial. Mas, por exemplo, se eu quiser saber o trabalho realizado entre o ponto 1 e 2, não adianta eu fazer essa continha P1, V1 e diminuir, P2, V2 e diminuir de P1, V1. Não adianta porque o trabalho percorrido, o trabalho realizado entre o ponto 1 e 2, ele pode assumir N trajetórias, certo? Como vocês podem ver aí. Então, trabalho e calor, eles dependem do processo, não são funções de estado. Além disso, uma outra coisa muito importante que vocês devem saber, sistemas possuem energia, não possuem calor e trabalho, certo? Além disso, um tópico muito importante está relacionado à definição de trabalho. A definição de trabalho nada mais é do que a integral PDV ou menos a integral PDV. O que isso significa nesse trabalho aqui do ponto 1 até o ponto 2? Nada mais é do que é a área abaixo da curva. Esse trabalho aí é a integral PDV. Mas professor, cadê o sinal de menos? Como é que esse trabalho aí vai dar negativo? Preste atenção que eu estou usando a notação de entrada e saída. Eu estou usando trabalho que sai é igual a integral PDV e trabalho que sai tem que dar positivo, ok? Vamos agora falar sobre um tópico que talvez seja o mais importante dessa videoaula, embora ele seja curto, certo? Mas ele será de extrema importância e será a base para muita coisa ao longo das nossas videoaulas e do assunto de termodinâmica, que é justamente a primeira lei da termodinâmica, que fala sobre conservação de energia. A energia ela deve ser conservada, certo? E quando a gente fala de conservação de energia, nada mais é do que um balanço de energia, certo? Com tudo que a gente já viu até agora. Por exemplo, eu vou aplicar a primeira lei da termodinâmica, a gente vai entender melhor isso quando eu aplicar um determinado sistema. Por exemplo, eu tenho meu sistema, olha aí, um sistema, podendo ser aberto ou fechado. Já vou descobrir se ele vai ser aberto ou fechado. Esse sistema, ele pode sofrer ação de calor, ou seja, esse sistema pode receber calor. Esse sistema ele pode perder calor, assim como esse sistema também pode consumir trabalho ou produzir trabalho. Neste sistema, ou nas fronteiras deste sistema, não tem massa entrando nem massa saindo. Logo, isso é o que? Um sistema fechado. Então, eu vou aplicar a primeira lei que trata de conservação de energia para um sistema fechado, que nada mais é do que a contribuição do calor mais o trabalho serão iguais à variação de energia interna do meu sistema. Isso numa notação clássica de sinais. Numa notação de entrada e saída, eu posso abrir isso para calor que entra, menos calor que sai. Mais trabalho que entra, menos trabalho que sai, sendo igual à variação de energia interna. Deixando bem claro que essa é a primeira lei da termodinâmica para um sistema fechado. Qual unidade que eu vou utilizar aí vai depender muito da sua questão e como está o seu balanço. Tudo ok, pessoal? Por hoje é só. Esse foi o primeiro programa Termovader. Continue acompanhando o canal da TV UFES para mais vídeos. Falou!